Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre ácidos e base e vamos observar que três cientistas propuseram, né, sobre a definição de ácidos e base. Hoje nós vamos ver a proposta de Arrhenius e a proposta de Bronsted e Lowry, que eles dois juntos também apontaram sobre uma definição de ácidos e base. Né? Então, tem a presença do ácido acético no vinagre, a presença do ácido tartárico nas uvas, o hidróxido de sódio, que é uma base, é utilizada para a produção de sabão. E aí, como a pergunta norteadora, né, da atividade e também da nossa aula, ficou a definição do que são ácidos e bases. E aí, vocês devem, como falei, vocês devem ter visto três teorias: a de Arrhenius, a de Bronsted e Lowry e a de Lewis. E a gente vai ver a diferença de cada um e por que foi aperfeiçoando nessa teoria. Então, a teoria de Arrhenius, que aconteceu no ano de 1887, ele identificou que ácidos são o quê? Ácidos são substâncias que aumentam a quantidade de íons hidrônio, H3 ou mais, que representa, em solução aquosa. Então, nós temos aqui, por exemplo, o HCl, que a gente vai observar se ele é um ácido ou se ele é uma base. O HCl, ao reagir com a água, o que acontece? Vai ser liberado H3O+, e produzido o íon Cl. Então, eles eram cargas neutras, né, substâncias neutras, porém, nessa dissociação, a gente observou que um dos íons ficou positivo, que é o íon hidrônio, e o outro íon ficou negativo. Então, um ácido para Arrhenius é uma substância que, quando ela é colocada em água, ela produz H3O+. Nesse caso, o ácido clorídrico está produzindo H3O+, quando é dissolvido em água. Vocês também podem ver, não como H3O+, mas como prótons, que é apenas o H+. Esse HCl, que está em solução aquosa, então fica implícito que o lugar que esse HCl está é na água, ele se dissocia em H+, Cl-. Então, a substância que era neutra se dissociou em íons. Um íon positivo, que é o H+, e um íon negativo, que no caso ficou o Cl-. Então, houve essa quebra dessa ligação aqui. HCl. E aí, quando houve essa quebra, como eles se dissociaram, esse H+ ficou positivo e o H ficou positivo, pois perdeu elétrons, e o cloro ficou negativo, pois ganhou elétrons. Então, para Arrhenius, ácidos são substâncias que liberam íons hidrônio, que é H3O+, ou simplesmente H+. Já o que são as bases para o Arrhenius? As bases, em vez de aumentar íons hidrônios, quando a substância se dissolve, se dissocia, ela se dissocia não liberando mais H3O+, e sim íons hidroxilas, que é representado por OH-. Então, nós temos aqui uma base, NaOH, quando se dissociou em água, se ionizou em água, né, que o meio é aquoso, ficou Na+ positivo, mais OH-. Então, para Arrhenius, substâncias básicas são substâncias que têm OH na sua estrutura, pois quando elas forem dissolvidas em água, nós vamos ver a presença do íon hidroxila dissociado. Então, para substâncias ácidas, libera H3O+, ou H+, e para substâncias básicas, libera OH-. Vão ser substâncias que vão se ionizar, liberando OH-, que são íons hidroxilas. Os ácidos e as bases de Arrhenius podem sofrer reação de neutralização. O que é reação de neutralização? Um ácido forte com uma base forte vai formar sal e água. Então, aqui, ó, era aquele HCl que, quando dissolvido em água, liberou H+. E aqui é a base de Arrhenius, pois, quando dissolvida em água, libera OH-. E se nós juntarmos um ácido com uma base, vai dar uma reação de neutralização. O que vai ser formado?
vai ser formado Na, que é um sal, Cl, NaCl, que é um sal, cloreto de sódio, e o H, que estava com o Cl, e o OH, que estava com a NaOH, com o hidróxido de sódio, eles vão se juntar e formar água. Justamente, ó, H daqui com o H daqui, dois Hs. Com esse O, H2O, reação de neutralização. A classificação de arrênios ela foi útil para definir ácidos e bases. Porém, ela tinha algumas limitações. Ele só considerava o meio aquoso, então ela considerando sempre a presença em água. E isso aconteceria quando? Quando as substâncias tivessem para ser ácido H+, para liberar, ou quando as substâncias básicas tivessem o H-. E o que aconteceu? Existem substâncias que são básicas e não têm OH na sua substância, né? Como o hidróxido de sódio, que é NaOH. Está lá, é evidente o OH que quando ele se dissolver em água, o OH vai ser formado. O OH- vai ser formado. Agora, existem substâncias que são básicas que necessariamente elas não têm OH. Ainda assim, elas são consideradas como básicas. Então, para isso, houve estudos mais abrangentes. E aí veio a teoria de Bronsted e Lowry. Eles são dois cientistas que fizeram uma nova definição para ácidos e bases. Não que a definição de arrênios esteja errada, mas essa daqui complementa a de arrênios porque ela inclui mais substâncias que, se fôssemos olhar pela teoria de arrênios, elas não seriam consideradas como ácidas ou como básicas, dependendo da situação. E aí, quando esses dois cientistas, o Bronsted e Lowry, eles propuseram essa nova definição, conseguiu se englobar, se abranger mais substâncias nessa classificação. Então, ácidos são espécies doadoras de prótons, de H+. Então, nós temos aquele mesmo HCl, ele para a água, observe, ó, ele está doando um H+. Ele está doando um H+. Por isso que ficou. O que antes era H2O, ficou H3O+, porque o ácido doou um H+ para outra substância, que nesse caso aqui é a água. E aí a gente vai ver que ficou instável, por isso a questão dos íons, porque essa água está fazendo uma ligação a mais, que ele não faria naturalmente para ser neutro, né? E o íon HCl, por ter doado, ele ficou carregado negativamente. Então, para Bronsted e Lowry, ácidos são substâncias que doam prótons. Logo, as substâncias que recebem os prótons são consideradas como bases. Então, bases são espécies receptoras de prótons. Quem doa o H+, é ácido. Quem recebe o H+, é base. Então, nós temos aqui, ó, NH3, que é a amônia, e aqui entra a questão do arrênios. Ó, arrênios ele não tem OH na estrutura. Ele não tem OH na estrutura dele para liberar OH-, como arrênios tinha proposto. Mas ele é uma substância básica porque quando ele reage com água, ele libera ainda OH, mesmo não tendo na estrutura dele OH. E isso acontece por quê? Porque Bronsted e Lowry, eles definiram que os ácidos doam prótons, que são H+, e as bases recebem esse H+. Então, NH3 virou NH4+, porque ele recebeu um H+, recebeu um hidrogênio a mais positivo. Então, o que era NH3 agora ficou NH4+, da água, que doou um dos Hs para ele. Então, como ele ficou positivo, a outra espécie vai ficar negativa. Como o OH, a H2O doou um H+, agora ele fica OH-. Tá? Então, essa é a reação. Então, substâncias que doam H+, ácidas. Substâncias que recebem esse H+, que são os prótons, o íon hidrogênio, são bases. Então, nós temos aqui, ó, HA reagindo com B. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu na reação final? A gente observou que o B recebeu o H+, e ele ficou agora BH+. E o A, que estava neutro, por ter doado um próton, ficou carregado negativamente, tá?
Então, na reação direta, esse é ácido e esse é a base, pois esse doa o H+, e esse recebe. Mas observe que a reação é reversível. A reação é reversível. Então, o sentido inverso também está acontecendo. Só que agora eu quero que vocês me digam quem que atua como ácido na reação inversa. Quem vai atuar como ácido? Quem tem o poder de doar um H+? É justamente o Hb+. Então, agora esse é ácido, logo esse vai receber. Então, o A- seria uma base. Então, na reação inversa, o A- é base e o H e o BH+ é ácido. Agora a gente vai casar aqui as coisas. O HA, ele tem como seu par na reação inversa o A-. O HA tem como seu par na reação inversa o A-. E o B tem na reação inversa como seu par o BH+. Então, você vai observar ó, que todo ácido tem no produto uma base que é o seu par. Então, todo ácido tem uma base conjugada, uma base que é o seu par na reação inversa. Então, todo ácido tem uma base conjugada. Agora aqui, toda base, que é o B, tem o seu par conjugado, que é o BH+, mas é um ácido. Então, toda base tem um ácido conjugado lá no produto. Então, ó, HA e A- são os pares, é um par ácido-base conjugada, onde o HA é um ácido e sua base é o H-. Assim como o B e o BH+ é outro par conjugado. Então, todo par conjugado é sempre um ácido e sua base conjugada. Me digam quem é o ácido nessa reação. Quem está atuando como ácido nessa reação? Quem que está doando H+? O NH2O é o ácido, pois quando eu analiso aqui a reação, eu vejo que ele perdeu um H+ para a água. Então, ele é o ácido. Logo, a outra substância é base. Logo, a outra substância é a base. O HNO2 tem como seu par conjugado esse aqui, que na reação inversa, todo ácido tem uma base conjugada. Então, aqui ele vai atuar como base, que são esses pares aqui, ó. Observe que perdeu H+. Aqui ganhou o H+. Então, esse par é o ácido base conjugada. Já essa base tem como um ácido conjugado o H+. Forças relativas de ácidos e base. Todos os ácidos vão doar esses prótons na mesma força? Não. Então, existem ácidos que são melhores doadores de H+, assim como existem bases que são melhores receptoras de H+. Todas as bases, elas não atuam da mesma forma, com o mesmo potencial de doar ou de receber. Então, isso muda de acordo com cada substância, com cada ácido. Ácidos fortes, eles doam facilmente esse H+. Ácidos fortes, eles se ionizam completamente na água. Então, a base conjugada dele é tão fraca que a reação inversa nem acontece. Então, ácidos fortes, eles dão facilmente o seu próton, se ionizam facilmente na água. E a base conjugada dele é muito fraca. Ácidos fracos não se ionizam completamente. Já as bases conjugadas são fortes. Então, facilita a reação inversa acontecer. A reação inversa acontece muito fácil. Aqui eu trago para vocês exemplos de força ácidas e básicas de algumas substâncias. Por exemplo, o HCl em água, né, que considerando em água, ele se dissocia completamente. Ele é um ácido muito forte. E quando ele está dissolvido em água, a base conjugada dele é Cl-, que é muito fraca, ó, é praticamente desprezível. O ácido sulfúrico é um ácido forte. A base conjugada dele, que é o que fica lá no produto, é desprezível, uma base muito fraca.
Então, ácido forte tem base conjugada fraca. Ácido fraco tem base conjugada muito forte. No caso aqui já, o OH-, ele é um ácido fraco, mas a sua base conjugada, quando ele perde um H+, a sua base conjugada, é muito forte. Então, isso favorece que a reação inversa aconteça. E aqui a gente vai analisar o favorecimento de uma reação com base na análise dos dois ácidos presentes ou das duas bases presentes. Nessa reação, na reação direta, quem atua como ácido? HCl. Na reação direta, o HCl é o ácido. Logo, a água é a base, que ela recebeu o H+. Agora, analise a reação inversa. Quem é o ácido na reação inversa? Se esse doar um H+, exatamente. Esse aqui está atuando como ácido na reação inversa. E esse como base. Porque ele vai ter que receber o H+ para que aconteça a reação inversa. Agora a gente vai analisar, o primeiro ácido está aqui e o outro ácido, que é o H3O+, está aqui, Quem é mais forte, considerando essa escala? Qual ácido é mais forte? O HCl ou o H3O+? Lembrando que ela cresce de baixo para cima. Quem é o ácido mais forte? Olhando aqui, eu vejo que o HCl é mais forte. Então, quer dizer que ele é que manda na reação. Então, se ele é que manda na reação, ele vai favorecer formar produto. Então, a reação vai se deslocar, vai se deslocar. Deixa eu só apagar aqui que eu tinha botado. Então, aqui é ácido, aqui é base, aqui é ácido, aqui é base. Deixa eu apagar aqui. Então, o HCl é um ácido mais forte do que o H3O+. Então, ele é que manda na reação, ele é que vai fazer a reação acontecer. Então, se ele é que faz a reação acontecer, então ele favorece que a reação se desloque para formar os produtos. Agora, analisando essa outra reação aqui, a gente vai observar que, estou olhando aqui, aí vi que essa substância tem como a sua base conjugada, esse aqui é o par dela. Aí eu vejo o que aconteceu. Ela perdeu H+, e esse outro ganhou H+. Então, esse é o ácido e esse é a base. Logo, o par conjugado dele é base e o outro é ácido. Também é outra maneira de você ver. Porque um ácido tem no produto uma base conjugada. Então, se eu já descobri que esse é ácido, o par conjugado dele, que seria tipo uma fragmentação dele, vai ser a base. Se esse atuou como base na reação direta, na reação inversa ele é ácido, tá? Então, sempre é um ácido com a base conjugada. Aí agora a gente vai analisar os dois ácidos. Tem esse ácido e tem o H3O+, que é o ácido da reação inversa. Aí a gente vai aqui atrás deles. Tem o que está no reagente está aqui e o H3O+ aqui. O ácido mais forte é o que está em cima. Então, o H3O+ é um ácido mais forte do que o ácido acético, que é o ácido etanóico. Essa estrutura aqui do ácido etanóico. Então, quem manda na reação é o H3O+. Então, ele vai favorecer que... Deixa eu só apagar aqui. Então, ele vai favorecer a força ácida do H3O+, é maior do que a do ácido etanóico. Então, quem vai mandar na reação é o H3O+. Se ele é que manda a reação, ele vai favorecer formar a reação que ele produz, que é a reação inversa. Por isso que a reação vai se deslocar no sentido de formar a reação inversa e não o contrário, por conta das forças dos ácidos, tá? Então, quando tiver dois ácidos no reagente e no produto, você pode comparar, saber que quem manda é o ácido mais forte. Então, se ele é que manda, então ele favorece que a reação aconteça no sentido de consumi-lo. Logo, vai formar os produtos da reação na qual ele se propõe a fazer, se é a direta ou se é a inversa. Agora, existem substâncias que elas são anfóteras. Anfóteras, um exemplo disso é a água. Porque o que é isso? Dependendo do meio, ela pode atuar como ácido ou como base. Por exemplo, aqui, HCl.
Vou olhar aqui o HCl e a base conjugada dele. Vi que perdeu o hidrogênio. Se ele perdeu, esse é ácido. Logo, a água vai ser base. Já analisando aqui a amônia com o seu par conjugado que está no produto, eu vejo o que aconteceu. Agora ele recebeu um H+. Se ele recebeu um H+, então ele está atuando como base. E a água está atuando como ácido. Então, dependendo do meio, a água pode ser ácida ou pode ser básica. O nome disso é uma substância anfótera. Então, por hoje é só. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.